Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, igual da semana passada, você está vendo essa aula. A gente está muito feliz, está começando a segunda aula. A gente já tem feedback da primeira aula, que foi muito legal, muito bom você estar acompanhando com a gente essas aulas. É muito importante que você continue até o fim. Às vezes a gente começa um projeto, mas não leva ele até o fim. Então leve ele até o fim, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Sou eu mesmo, o mesmo professor da semana passada. Você deve estar perguntando, o cabelo está um pouco diferente, mas sou eu, João Marcos Café. Muito bom estar com você de novo nesse dia. Hoje a gente vai começar a segunda aula do nosso tema, que é a Bases da Fé, baseado nesse livro. Esse aqui é a versão mais nova. O que eu falei semana passada é o antigo. Se você não tem ainda, compra. É muito importante, não só para a nossa aula, mas para você ter em casa. De vez em quando a gente tem algumas dúvidas, é importante a gente recorrer a esse livro que é rápido, objetivo, e a gente consegue sanar nossas dúvidas em tempo. Vamos orar, como eu fiz na semana passada, para que Deus possa guiar esse nosso encontro e para que você possa, aí desse lado, aprender tudo o que você precisa e eu aqui também passar tudo o que eu preciso. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, obrigado por mais essa oportunidade. Estarmos aqui, podemos juntos aprender um pouco mais de Ti, através desse meio. Abençoa nesse momento a mim que falo, ao meu irmão que ouve, que nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, eles possam, em nome de Jesus, adquirir esse conhecimento e colocar em prática, e buscar investir mais tempo, e buscar estudar mais, a fim de que eles possam crescer para a glória de Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, na primeira aula, a pergunta foi: o que é a Bíblia? Respondemos a pergunta e traçamos algumas características da Bíblia. Você lembra, a gente falou da autoridade da Bíblia, que a Bíblia é a autoridade final para nós. A gente falou da clareza da Bíblia, que a Bíblia ela é clara, que ela não precisa, não é muito difícil de ser compreendida. A mensagem da salvação, ela está ali, de maneira muito clara, estampada nas páginas da Bíblia. Não precisa ser muito culto, não precisa estudar muito, não precisa ser muito alfabetizado, mas precisa entender que Deus mandou seu Filho para morrer por nós e nos salvar. Isso está claro ali. A outra coisa que a gente aprendeu é que a Bíblia é necessária. A gente precisa da Bíblia para conhecer sobre Jesus. Não é simplesmente a gente vê Deus na natureza, a gente entende a salvação, a gente entende o sacrifício. Não, a gente precisa dela. Não só para entender isso, mas a gente precisa da Bíblia para que a gente possa viver o nosso dia a dia de acordo com aquilo que ela pede da gente. E, em último ponto, é que a Bíblia é suficiente. Ou seja, a gente não precisa de nenhuma revelação além da própria Bíblia. A Bíblia é suficiente em si mesma. Ela traz para a gente tudo que a gente precisa saber sobre Deus, tudo que a gente precisa saber sobre Jesus, tudo que a gente precisa saber sobre como viver para a sua glória. A Bíblia é suficiente. A segunda pergunta, e a gente vai agora para a pergunta número 2, e a pergunta é: a que se assemelha? A que Deus se assemelha? A que Deus se assemelha? E assim, uma pergunta esquisita, né? Estranha. Você parou para pensar nela, que Deus se assemelha? Deus não se assemelha a nada. Nem ninguém. Uma resposta muito clara e objetiva. Não existe ninguém e nada igual a Deus. E, de fato, a resposta é essa. Mas o texto ele quer falar um pouco mais sobre quem Deus é. Na verdade, quando ele pergunta isso, ele vai dizer para você que Deus não se assemelha a ninguém, mas ele vai descrever características de Deus, sobre quem Deus é, e daquilo que tem na Bíblia a respeito de Deus. Mas antes da gente falar sobre as características de Deus, o texto traz para a gente, o livro traz para a gente uma pergunta interessante, na verdade uma afirmação. Mas eu quero transformar em pergunta aqui para fins de aula. Deus existe? A gente parte de um paradigma cristão que de fato ele existe. No nosso coração a gente crê que ele existe. Mas a pergunta para o mundo caído, a nossa pergunta para o mundo que não acredita em Deus: Deus existe? Ou melhor, você que nunca ouviu falar de Deus, ou que está por acaso assistindo essa aula, acredita que Deus existe? Porque a gente sabe que cientificamente a gente não pode comprovar que ele existe. Também, cientificamente, não podemos comprovar que ele não existe. Mas a pergunta se mantém. Se você não fosse cristão, você acreditaria na existência de Deus? Se você não tivesse sido criado numa igreja, se você não tivesse se convertido, entendido quem é Jesus, se você fosse uma pessoa que nunca tivesse ouvido falar em evangelho, você acreditaria que Deus existe? Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Muitas pessoas têm questionamentos sobre isso. E a verdade é que não há prova de que ele existe, científica, empírica, e não há prova de que ele não existe, científica, empírica. A gente tem um grande biólogo e estudante, evolucionista, e escritor, autor,
O Richard Dawkins, que ele é muito conhecido na academia, um ateu que defende a evolução, defende a não existência de Deus, e ele tem uma frase no livro dele, The God Delusion, prestando atenção no meu inglês, hein? The God Delusion, vou até corrigir aqui, The God Delusion, Deus, um delírio. E ele faz a seguinte frase: a existência de Deus, embora não seja tecnicamente descartável, é muito, mas muito improvável mesmo. Olha só que frase é essa, né? Que eu vou ler de novo para você. A existência de Deus, embora seja tecnicamente descartável, embora não seja tecnicamente descartável, é muito, mas muito improvável mesmo. Gente, uma pessoa que estudou profundamente, tentando refutar a existência de Deus, diz para você que é muito improvável que ele exista. Ou seja, a verdade é que não tem comprovação nenhuma que ele não exista. A verdade é que a gente fala isso, precisa ter mais fé de que ele não existe do que ele existe. E quais são as objeções, gente, comuns à não existência de Deus? O que as pessoas geralmente falam para dizer que Deus não existe? Uma delas é que ninguém nunca viu Deus. Se você não viu, você não crê que é uma pessoa que não existe fisicamente, ela de fato exista no mundo, no plano natural. De fato é uma questão, a gente não vê Deus, Deus é espírito, a gente já fala sobre isso depois. Segundo ponto, não há provas da sua existência. As pessoas hoje elas buscam muito essa prova material, essa prova empírica. Mas de fato, Deus sendo espírito, ele não tem como comprovar que existe. Ele não deixou rastros de que pesquisas científicas podem comprovar a existência dele. E um famoso filósofo secular chamado Bertrand Russell, ele disse em uma fala dele que se ele fosse para o céu e eventualmente desse de cara com Deus, ele responderia defendendo a sua incredulidade, ou seja, defendendo o fato de ele não crer em Deus, com a seguinte fala: não há evidências suficientes, Deus! Exclamação. Não há provas suficientes. A verdade é que a gente quer provar tudo e Deus não se prova. Isso intriga o homem. O homem não consegue provar que de fato Deus existe. E para ele acreditar, ele tem que provar. E se ele não consegue provar, ele prefere não acreditar. É tão difícil acreditar que existe alguma coisa que a gente não consegue ver. É tão difícil crer que existe algo que a gente não consegue provar cientificamente. Na verdade, não. O que aconteceu é que a nossa sociedade mudou a perspectiva dela desde lá de trás, de que a gente precisava provar tudo. E a partir da prova que a gente aceitaria que algo existisse ou não. Mas essa não é uma perspectiva que é coadunada com a vida humana. Você tem um monte de coisa que você sabe que existe, mas que você não vê. Seus sentimentos, por exemplo. Um exemplo simples aqui, o sentimento que você sente, o amor, a bondade, a vontade de fazer alguma coisa, de ajudar alguém, a empatia, a fé. Nada disso você consegue ver, mas você sabe que existe. Alguns você até consegue comprovar cientificamente com os estudos neurológicos, biológicos. Você consegue provar que existe algum tipo de emoção que você pode chamar de alguma coisa, mas é tudo uma prova que não é uma prova assim, uma prova cabal. São indícios que te levam a crer que de fato aquilo que você achava que existia, existe. Então, assim, quando a gente fala de que Deus não existe e essas pessoas procuram essas provas, elas entendem que Deus, ele, na verdade, podia ser mais claro, ele está se ocultando. E essas alegações do ocultismo de Deus, elas seguem geralmente a seguinte forma. Primeira, se Deus existe, sua existência não é tão óbvia quanto deveria ser. As pessoas dizem, gente, Deus precisava ser mais claro para a gente. A gente precisava ter mais noção de que ele existe, ele precisava mostrar para a gente de maneira mais clara que ele está aí. Ele não é tão claro quanto ele deveria ser. Se Deus existe, deveria haver mais evidências. Ora, se Deus existe, dizem eles, ele deveria se mostrar de maneira mais evidente. Eu sei que a natureza mostra ele, mas não tão claramente. Eu gostaria de ver melhor. Se Deus existe, terceiro ponto, e quer que as pessoas acreditem nele, ele falhou em tornar sua presença conhecida adequadamente. A verdade é que essa questão de Deus estar oculto é uma questão que povoa o imaginário humano há milhares de anos. Porque apesar das pessoas muitas vezes entenderem, ouvirem, sentirem
observarem, testemunharem Deus em atuação, elas muitas vezes não conseguem, por conta da comprovação da sua racionalidade, entender e aceitar que Ele existe. Deus, Ele está escondido, gente. Deus, Ele está oculto da gente. Essa ocultação é um obstáculo para a gente acreditar que Ele de fato existe? Na verdade, a gente sabe que não. Deus existe sim, e Ele se faz conhecido a nós. E para a gente falar sobre Deus, a gente não pode falar e conversar sobre Ele em qualquer perspectiva, meus irmãos. É muito engraçado que a gente vai discutir sobre Deus nas rodas dos amigos, às vezes na faculdade, em outros lugares. E as pessoas, antes de você começar a falar, elas falam para você: não, peraí, café, eu não quero discutir Deus na Bíblia. Eu quero que você comece a conversar comigo fora da perspectiva bíblica. Porque aí Bíblia já envolve fé, fé já envolve crença, crença eu não tenho, então não dá para eu discutir. Aí você tem que falar assim: meu amigo, peraí, eu não posso discutir Deus fora da Bíblia. Porque Deus não existe fora da Bíblia. Então quando você é requerido de discutir Deus fora da onde Ele se revelou, isso aí não tem como. Porque aí você está dando arma para o cara discutir com você fora da onde você crê. Se o cara quer discutir Bíblia com você, ou quer discutir Deus com você, desculpe, fora da Bíblia, não tem como discutir. Porque a Bíblia é o nosso pano de fundo da existência de Deus. A Bíblia é o nosso panorama principal, é a nossa principal fonte, que diz sobre a existência de Deus. A Bíblia em nenhum momento questiona a existência de Deus. Vê comigo aí, pega a sua Bíblia e deixa ela na sua mão. A gente vai ler alguns textos aqui sobre isso. Gênesis 1:1. A Bíblia começa assim, você conhece o texto de cor. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A primeira frase da Bíblia já começa do pressuposto que Deus existe. Não há questionamento, não há dúvida, não há discussão. Deus, existente eternamente, criou os céus e a terra. Esse é o princípio bíblico. E a gente tem nas Escrituras, que é a nossa base para a discussão, aprenda isso. Sempre que você quiser discutir Bíblia, discutir Deus, eu te repito novamente, discuta com bases bíblicas, senão você já vai sair perdendo. A Bíblia diz para a gente de maneira reiterada e traz para a gente 4 maneiras distintas de Deus se fazer conhecido. E a primeira maneira é na natureza. Eu queria que você abrisse comigo a Bíblia, Salmo 19. Salmo 19, capítulo 1, Salmo capítulo 19, versículo 1 ao versículo 4. Está escrito assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. A primeira revelação de Deus, da sua existência na vida, no mundo, é a revelação da natureza. Deus, ele se revela para a gente no mundo natural. E tudo isso que a gente vê, e a gente fala isso de maneira reiterada, é Deus se revelando. A gente não tem como dizer, gente, que um pôr do sol perfeito daquele jeito, lindo daquele jeito, bonito aos olhos, é algo do acaso, de uma explosão. A gente não tem como dizer que a floresta, que o mar, que essa visão que você tem da natureza, dos animais, a reprodução, a biologia, tudo isso que a gente vê, a gente não tem como dizer que é o acaso. É Deus se revelando, é a assinatura de Deus em cada detalhe. Deus não se revela somente na natureza. A segunda forma dele se revelar é na nossa consciência. Deus colocou dentro de nós uma consciência divina. E lá em Romanos, capítulo 2, vamos lá, Romanos, vai comigo, Romanos, capítulo 2, verso 14 e 15. Diz o seguinte: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Gente, a nossa consciência, ela dá conta da existência de Deus, simplesmente porque a gente teve no nosso coração plantado o senso de Deus.
A gente já sabe o que é certo e o que é errado. Toda civilização, em todos os tempos, sempre soube o que era certo e errado. Em todas as civilizações, mesmo as pré-colombianas, as mais antigas que você possa imaginar, em qualquer lugar do mundo, sabiam que matar era errado, que roubar era errado. Várias outras questões, que trair era errado, porque isso está implantado no nosso coração. É uma consciência que Deus bota. O reformador cristão, João Calvino, diante dessa fala de Paulo, ele criou um conceito chamado sensu divinitas. E esse conceito do latim quer dizer senso do divino. Ou seja, a gente tem dentro de nós um senso do divino. E ele escreveu no livro dele famoso, que são as Institutas da Religião Cristã, a seguinte frase: existe dentro da mente humana, e de fato, por instinto natural, uma consciência da divindade. Isso nós consideramos estar além da controvérsia, para impedir que alguém se refugie na pretensão da ignorância. O próprio Deus implantou em todos os homens uma certa compreensão de sua majestade divina. Deus implantou em nosso coração uma compreensão da majestade divina. Deus implantou no nosso coração um entendimento de que Ele existe. Ainda que muitas vezes a gente possa, não de maneira clara, olhar e ver Deus, porque Ele não se faz visível fisicamente, a gente consegue entender quem Ele é. A gente tem um senso em nosso coração da existência de Deus quando Ele coloca o certo e o errado e posturas que fazem a gente entender Deus. Esse é o senso do divino em nosso coração. Além disso, Deus também se revela, já falamos sobre a revelação na natureza, na consciência, e Deus se revela também na história. Deus se revelou um povo na história, o povo judeu, e com esse povo fez uma aliança, com esse povo criou uma história, caminhou com eles. Lê comigo lá em Êxodo 34, 27. Êxodo 34, 27. A gente vê a Bíblia falando sobre esse povo, Êxodo 34, 27. Diz assim: disse o Senhor a Moisés, escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e Israel. Deus fez uma aliança com o povo, e com esse povo caminhou, fazendo milagres, andando com eles, buscando liderá-los e livrá-los dos seus inimigos. A autorrevelação de Deus ainda, ela é mais específica quando a gente chega no Novo Testamento, e a gente vê o próprio Deus encarnando, virando homem, caminhando o caminho que só Ele poderia caminhar, morrendo de uma forma que só Ele poderia morrer, sendo crucificado pelos nossos pecados, morto e ressuscitado ao terceiro dia para nos salvar. Vê comigo lá João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. A gente vai ler do verso 1 ao verso 4. Diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. No verso 14 desse mesmo capítulo 1 diz o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus, ele se revelou na história, tanto com o povo do Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quando ele se revelou pessoalmente, como ser humano. E quando a gente fala assim, a gente não viu Deus, quando a gente olha para Jesus, Jesus é aquele que revela o próprio Deus. Jesus é aquele que em carne e osso é o próprio Deus. Jesus é essa revelação do Senhor. No último ponto, a gente falou de natureza, de consciência, de história, e ele se revela nas Escrituras. A Bíblia, meus irmãos, é a base para a gente entender a revelação do Senhor. Deus se mostra de maneira clara para a gente na Bíblia. E através da Bíblia, a gente consegue entender que Deus não está oculto. Deus se revela na natureza. Deus se revela na nossa consciência. Deus se revela na história. Deus se revela na Bíblia. E a gente, olhando para todos esses argumentos, a gente entende que Deus, de fato, existe. Deus, ele não está oculto. Diferentemente das pessoas que querem dizer que Deus não consegue se mostrar claro para a gente, ele se mostra. Ele está aí. A gente consegue enxergar ele de diversas formas. Diante disso eu te pergunto, é tão difícil mesmo a gente olhar e ver que Deus está vivo? É tão difícil a gente enxergar que Deus existe? Está tudo muito claro. Mas sabe qual é o problema? A gente está imerso no pecado.
A gente está imerso na depravação. A gente está imerso na imoralidade. E Deus falou isso pra gente lá em Romanos. Depois você procura lá que está escrito, Romanos 1. Ele fala de como a gente está... Deus abandonou a gente aos nossos próprios desejos. E a partir disso a gente parou de enxergar Deus como Ele é. Falta fé para a gente poder enxergar. E a Bíblia fala lá em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. A gente precisa de fé. E essa fé muitas vezes está abafada pela nossa quantidade de pecados. Enquanto a gente está imerso no mar de pecados. Enquanto a nossa consciência não quer ver Deus. A gente quer só enxergar aquilo que a gente quer. E quando a gente está nesse caminho, a gente realmente deixa de ver os traços divinos. Na nossa consciência, na natureza, na Bíblia, na história. Deus está aí. Ele se mostra. A verdade é que a gente não quer ver. Mas o mais interessante é que Deus ele não só existe. Ele não é um Deus que está aí no mundo e simplesmente criou o mundo e deixou o mundo correr. Não. Deus é um Deus que existe. É um Deus que quer relacionamento com a gente. Ele quer ser conhecido. E essa é uma das características de Deus. E eu vou deixar claro aqui para você que o livro tem 20 e poucas características de Deus. E eu vou falar de algumas que eu julgo mais importante. Leia todas, aprenda sobre todas. Mas eu vou falar de algumas. E a primeira delas é essa, que Deus é conhecível. Deus ele se faz conhecido. Deus ele não é, além dele não ser oculto, como a gente falou, ele quer ter um relacionamento com a gente. Eu queria que você visse lá comigo 1 Coríntios 13:12. Diz o seguinte, 1 Coríntios 13:12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Deus ele se faz conhecido pra gente. Muitas vezes não integralmente. Na verdade, enquanto estivermos na Terra, nunca integralmente. Na verdade, nem sei se no céu a gente vai conhecer a integralidade de Deus, em todos os seus aspectos. Nós conheceremos muito mais do que conhecemos agora. Mas a gente conhece em parte. Em parte, naquilo que Ele escolheu se revelar, a gente conhece. E a gente conhece esse Deus de maneira parcial na pessoa de Jesus, como eu falei. Jesus, na Bíblia, mostra pra gente quem é Deus. Mostra pra gente os atributos desse Deus. Vamos falar agora sobre alguns desses atributos. Como eu falei, o livro traz vários atributos. A gente vai se deter em alguns que a gente julga mais importante. O primeiro atributo que a gente julga importante de Deus é a independência de Deus. Irmão, Deus é independente. Sendo independente, eu digo para você algo muito importante. Ele não precisa da gente para nada. Ele não precisa de nada. Ele não tem necessidade de nada, porque Ele é Deus. Se Deus precisasse, por exemplo, da nossa adoração para ser alguma coisa, Ele não seria Deus. Se Ele precisasse, por exemplo, do nosso louvor, Ele não seria Deus. Se Ele precisasse dos nossos dízimos, das nossas ofertas, Ele não seria Deus. Deus ele não precisa disso para ser mais Deus. Deus não precisa de nada para poder fazer alguma coisa pela gente. Deus é totalmente independente. Ele não depende das nossas orações, Ele não depende das nossas ações. Ele não precisa de nós para nada. Mas olha que interessante. Mas que Ele não precise de nós para nada, Ele escolheu relacionar-se conosco. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu falar. Ele escolheu ouvir. Ele escolheu conceder. Ele escolheu viver conosco. É uma escolha de Deus. E você me pergunta, por que, Café? Por que Deus desculpa. Por que Deus quis se revelar e ter relacionamento conosco? Eu não sei. Mas Ele quis. Ele não precisava, mas Ele quis. Ele quis se relacionar com o ser humano. Ele nos criou para ter esse relacionamento com Ele. Deus, Ele estava na eternidade, Ele não precisava de relacionamento. Ele tinha a Trindade. Ele tinha o Pai, Ele tinha o Filho e o Espírito Santo, todos eles, Deus. Eles tinham uma comunidade. No entanto, Ele decidiu se relacionar. O segundo atributo de Deus é que Ele é imutável. Meus irmãos, Deus não muda, diferentemente de nós. Nós mudamos o tempo todo. Nós hoje estamos de um jeito, amanhã de outro. Hoje a gente decide que vai fazer de uma forma, no dia seguinte já está diferente. A gente é mutável. A gente muda o tempo todo. Deus não muda. O que Ele fala é definitivo. O que Ele diz está dito. Ele não volta atrás. Ah, você vai dizer para mim, tem umas passagens na Bíblia que Deus parece que voltou atrás, ou que Deus se arrependeu. Primeiro a gente tem que entender
a palavra, de onde que ela vem? Do hebraico. Muitas vezes ela não quer dizer exatamente aquilo que a gente está escrevendo no português. Em segundo lugar, a gente vê muitas atitudes de Deus que têm um propósito de buscar uma atitude nossa. Essas atitudes de Deus, elas são propositalmente direcionadas para que a gente possa tomar atitudes. E Deus, ele quer isso. Ele nos disciplina, ele nos ensina dessa forma. Você lembra do texto lá de Moisés que ele falou, se você não for comigo, eu não vou. Tá bom. Deus já falou, então não vou, meu irmão. Fica aí. Não. Deus, ele queria aquela atitude de Moisés, de buscar a presença de Deus, de dizer que ele não vai sair dali enquanto Deus não for com ele. E essa maneira de agir de Deus muda a gente. Meus irmãos, quando a gente fala de oração, por exemplo, a oração move o coração de Deus. Eu tenho certeza que Deus ouve as nossas orações, ouve os nossos pedidos e concede pedidos que Ele entende que seja da vontade dEle que Ele quer. Mas muitas vezes, e na verdade a maioria das vezes, a oração muda o nosso coração, o coração do ser humano. Faz ele se transformado e alinhado ao coração de Deus. Queria ler com você só um texto, Malaquias 3:6. Está escrito o seguinte: de fato eu, o Senhor, não mudo. Deus diz pra gente, na palavra dele, que ele é imutável. Então, essa é uma característica absoluta do Senhor. A terceira característica é que Deus é eterno. Significa, meus irmãos, que Deus não tem início, não tem meio, não tem fim. Joaquim sempre me pergunta a mesma coisa: pai, por que Deus sempre existiu? Aí eu falei, rapaz, pergunta difícil. Eu não sei por que ele sempre existiu. Eu sei que a Bíblia diz que ele sempre existiu. Quando você for para o céu, você guarda essa pergunta para falar com ele. Deus, ele é eterno. Ele não tem início, ele não tem meio, ele não tem fim. A Bíblia diz pra gente, em Salmos 92, que ele sempre existiu. A Bíblia diz isso pra gente, que é o início, meio e fim, em Apocalipse 1:8. Depois você abre lá e vê. Deus, ele vê a história, meus irmãos, totalmente diferente da gente. Você está falando de um Deus que ele ao mesmo tempo está no surgimento do mundo e está no final do mundo. Tudo para ele é assim, instantâneo, rápido, de uma maneira só. A Bíblia fala que um dia para ele é igual um dia para nós, é igual a 1000 dias para ele. Ou 1000 dias para a gente é igual um dia para ele. A gente não tem essa noção de tempo como Deus tem. Ele não está preso ao Cronos, ele não está preso ao tempo. Deus não tem isso, Deus é eterno. E por isso que ele vê melhor que a gente. Por isso que ele sabe melhor que a gente. Eu sempre tenho a impressão de como se fosse um drone, sabe? Um drone, quando o drone sobe e você vê as ruas todas assim. E é como se, eu fico pensando às vezes, é Deus olhando pra gente e vendo a nossa vida, todas as nossas curvas, as nossas esquinas. E ele sabe exatamente que a próxima rua direita não é pra gente entrar, porque ela está engarrafada. Mas a gente às vezes entra porque a gente não está na direção de Deus. Mas ele está dizendo para a gente que era a segunda rua. E a gente às vezes não ouve. Mas Deus sabe o melhor para a gente. Porque ele é eterno. A terceira característica, ou quarta, de Deus é que ele é onipresente. A onipresença de Deus é uma característica que a gente está cansado de saber. Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Tem a capacidade, por ser espírito, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A outra característica é que Deus é onisciente. Gente, Deus sabe de todas as coisas. Antes da gente falar, lá em Salmos, Davi fala isso, a palavra que vem na nossa boca, ele já sabe toda. Ele já sabe tudo. Ele sabe tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente pensa em fazer, todos os caminhos que a gente poderia traçar, para onde a gente quiser ir, se tivesse repercussão de fatos. Deus sabe. Deus, ele conhece. Por isso, ele sabe de tudo na nossa vida. Tudo aquilo que você pensa em oculto, em secreto, que você faz em oculto, secreto, Deus sabe. Eu lembro que teve uma época que, um período na minha vida de jovem, que a gente ouvia muitos pastores falarem: olha, quando você for para algum lugar que Deus não gosta, ele não vai estar com você, hein? Eu falei, mas Deus não é onipresente? Não, você vai para um lugar e Deus não vai entrar com você na boate. É claro que ele vai entrar com você na boate. Ele está lá, pô. A gente tem uma discussão de que algumas coisas que você faz, você tenta esconder de Deus, mas Deus sabe, Deus é onisciente. Então a gente tem que entender, muitas vezes a gente infantiliza muitas coisas. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares. Outra característica de Deus: Deus é bom. Deus é todo bondade. Deus é o padrão de bondade para a gente. Quando Deus criou o mundo, ele viu que tudo que ele tinha feito tinha ficado muito bom. Deus é aquele que traz bondade e manifesta bondade para cima de nós, pecadores. Deus, ele manifesta a bondade, a manifestação da bondade de Deus é misericórdia e graça. Misericórdia é aquele estado de bondade para quem está em miséria, quem está em angústia, quem está em dor.
E bondade e graça é a manifestação de Deus com aqueles que merecem punição. Nós recebemos de Deus tanto misericórdia como graça, porque nós estávamos perdidos, sem Deus, de costas para Ele. E graciosamente Ele nos amou e nos trouxe para perto dele. Estamos à mercê da sua misericórdia. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Precisamos dessa bondade de Deus todos os dias. Meus irmãos, outra característica, Deus é amor. A Bíblia fala lá em 1 João, isso aqui eu vou abrir 1 João 4:8. 1 João, capítulo 4, verso 8. Está escrito o seguinte: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é eternamente amor. Deus, desde o início da criação do mundo, Ele tem se doado em amor, em favor dos seus filhos. Esse amor já estava presente. Esse amor se mostrou no sacrifício de Jesus por nós. Agora, meus irmãos, não é esse amor que a sociedade está pregando, que é um amor que passa por cima de pecados, no sentido de que eles podem ser cometidos do jeito que a pessoa comete. A pessoa não precisa se arrepender, porque Deus sabe que ela é assim e Ele ama ela desse mesmo jeito. Não, não, não. Esse amor de Deus não significa que é um Deus que não cumpre a sua justiça. Quando a gente fala dos atributos de Deus, a gente não pode exaltar um enquanto a gente reduz o outro. Deus, Ele é totalmente bom, Ele é totalmente amor, mas Ele é totalmente justo. Um Deus totalmente santo. A gente fala muito sobre isso em exemplo. Se a gente tem um juiz humano que quer cumprir a lei daquilo que está errado, acaso um Deus que é muito mais santo e justo do que juízes humanos, Ele não vai querer fazer aquilo que é certo? Cumprir a lei dele? Então, se Ele diz que Ele não se arrepende, não se volta para Deus, não se converte dos seus caminhos, não se confessa Jesus como seu Salvador, Ele vai ter a punição dos seus pecados. Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele é amor com aqueles que se reconhecem em pecado, aqueles que se entregam nas mãos de Deus e ficam debaixo do sangue de Jesus. E os últimos dois atributos dele: Deus é santo, meus irmãos. Deus é o outro. Deus é aquele que está além de nós. Deus é aquele que não pode se contaminar com o pecado. É por isso que Jesus na cruz sofre tanto, porque Ele, com todos os nossos pecados nos ombros, Ele fala: Deus, por que você me abandonou? Porque Deus não podia estar com Jesus em pecado. Jesus estava com os nossos pecados. Deus não pode coabitar com o pecado, porque Deus é santo. E a sua santidade exige dele que ele tenha que ser como ele é, outro, separado. A gente tem alguns textos aqui que depois eu vou passar, porque senão eu não consigo ler todos aqui, senão vai ficar muito extenso. Mas eu passo para vocês lerem depois. Isso indica pra gente o padrão de santidade nosso. Se Deus é santo, e a Bíblia fala: sede santos como eu sou santo. Deus é santo e nós precisamos seguir o padrão de santidade de Deus, o padrão de santidade divina. O último atributo: Deus é onipotente. Deus pode todas as coisas, gente. Por mais impossível que as situações possam parecer, Deus pode fazer. E a gente, às vezes, quando fala de mais impossível, a gente pensa de curar alguém que está para morrer, né? A gente pensa de fazer um milagre na nossa vida. A gente pensa de fazer algo que a gente acha que precisa. Mas Deus já fez um milagre mais impossível que Ele poderia fazer. Foi Ele virar homem, vir na terra e morrer por mim e por você. Ele poderia, Ele pode e Ele fez. Morrer pelos pecadores para nos salvar. Só Ele poderia fazer isso. E Ele fez. Por quê? Porque Ele nos ama. Por quê? Porque Ele é bom. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Por quê? Porque Ele quer se fazer conhecido. Ele quer se relacionar conosco. É por tudo isso que Ele veio até nós, mesmo nós estando de costas para Ele, se entregou por nós, a fim de que a gente possa ser livre, a fim de que a gente possa ser salvo, a fim de que a gente possa ser justificado, justo, e a gente possa viver eternamente com Ele. Pense nisso. A gente tem aqui no livro mais dezenas, literalmente, acho que são 20 e poucos atributos, que você lê e depois, se você tiver dúvida, você traz para a gente poder conversar. Essa aula, ela online, ela tem o objetivo de ser um pouco mais rápida, mas você pode trazer e pode conversar comigo. E a gente tem, como sempre, essas perguntas no final do texto, e que são muito importantes que você responda a elas. A primeira pergunta é o seguinte: quais são alguns atributos que Deus mais claramente compartilha conosco? Quais são os atributos que Ele não divide?
Nomeie um atributo divino que você gostaria de imitar mais plenamente em sua vida. Diga por quê. Segunda pergunta. Você pode dizer quais são os perigos de considerar um atributo de Deus mais importante do que outros? Terceiro, quais dos atributos de Deus parece mais extraordinário para você? O que aprendeu sobre Deus por meio desse atributo? Gente, os atributos de Deus ensinam para a gente quem é o Senhor. E a gente precisa, se a gente quer ter esse relacionamento mais íntimo com Deus, conhecer mais dos seus atributos, mais da sua vida, mais daquilo que Ele se revela para a gente. Tudo que Deus revelou, Ele quer que a gente conheça. Muitas vezes a gente fica numa superficialidade muito grande. A gente precisa mergulhar mais, conhecer mais, se voltar mais para o Senhor, para que a gente possa ter um relacionamento mais íntimo com Ele. A gente, quando tem relacionamento íntimo com pessoas do nosso ciclo, a gente se sente à vontade, a gente conhece mais, a gente é mais ouvido, a gente já sabe quando a gente olha para a pessoa o que ela tem. Deus, Ele tem isso com a gente, muitas vezes a gente não tem isso. A gente não entende muitas vezes quando Deus está falando. A gente não ouve muitas vezes quando Deus está direcionando. Por quê? Porque falta um relacionamento mais íntimo, falta conhecer mais dele. Então eu te incentivo, através dessas aulas, através daquilo que a gente tem vivido, a conhecer mais e mais de Deus. Amém? Vamos orar, pedir para que Deus possa fixar esses conceitos no nosso coração, que a gente possa viver para Ele. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por essa oportunidade. A gente está mergulhando um pouquinho mais, mesmo que seja não tão profundamente, mas mergulhando de uma maneira, Senhor, ideal para iniciar o estudo sobre Ti, naquilo que o Senhor quer mostrar para a gente, naquilo que o Senhor revelou para a gente, Pai, nos seus atributos. Pai, em nome de Jesus, faz de mim e dos meus irmãos imitadores de Ti, faz de mim e dos meus irmãos pessoas que querem buscar mais o Senhor, que querem conhecer mais de Ti, que possamos ver os seus atributos, imitar aqueles que são necessários para nós, a santidade, Senhor, imitar o amor, imitar a bondade. Pai, em nome de Jesus, a justiça, que a gente possa, em nome de Jesus, buscar ser iguais a Ti. Óbvio que sabemos que nesse mundo não conseguiremos, mas quanto mais a gente cresce em Deus, mais a gente consegue crescer em relacionamento, em intimidade contigo, mais a gente se parece mais com Jesus, mais a gente vive o seu propósito nessa terra, Pai. Muito obrigado por esse meio, por essa oportunidade de estarmos aqui. Abençoa meus irmãos, abençoa nossa igreja, continua abençoando a nossa escola bíblica. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, até a próxima. Tchau, tchau.